Bom, gente, hoje inicialmente a gente vai ver um tema mais leve, assim, né? Que é a extração de raiz quadrada, raiz cúbica, tal. Mas no fim a gente vai dar uma complicadinha. Vamos supor, por exemplo, que eu quero extrair a raiz quadrada de 97.325. Primeira coisa que a gente faz, a gente divide o número 97.325 de 2 em 2 algarismos, começando pelo fim. Então fica 9, 73, 25. Aí a gente calcula a raiz do primeiro grupo de números, que no caso aí é o 9. A raiz quadrada de 9 é 3. Se fosse 8, a gente colocaria 2, tá? Para cada grupo restante, que é o 73 e o 25 ali, a gente coloca um zero. Então, o nosso valor inicial será 300, o 3 da raiz de 9 e mais um zero para cada grupo restante. Esse número 300 vai ser o nosso x0. Para usar o método que a gente quer usar, a gente vai ter que saber de qual função a raiz de 97.325, de qual função que essa raiz é o zero da função. Essa função é f de x igual a x ao quadrado menos 97.325. E agora a gente vai usar o método das tangentes. Esse método também é conhecido por método de Newton ou de Newton-Raphson, tá? O método das tangentes diz o seguinte: se a gente tem uma função f de x qualquer, tá? Não precisa ser raiz nem polinômio. E se a função no ponto R é igual a zero, e também se x0 estiver bem próximo de R, quer dizer, x0 é uma aproximação de R. Então, a sequência xn mais 1 igual a xn menos f de xn sobre f' de xn, ela tende a R. No nosso caso aqui, a gente vai usar xn mais 1 é igual a xn menos xn ao quadrado menos 97.325 sobre 2xn, e vamos tomar como x0 o 300 que a gente viu lá na página lá de cima. Então, o x1, seguindo a fórmula, vai ser 300 menos 300 ao quadrado menos 97.325 sobre 2 vezes 300, que dá 312,21. Aí a gente usa esse valor, 312,21, de novo na fórmula. E aí chega à conclusão que x2 é igual a 311,96964. Então, só com duas aproximações a gente chegou bem perto da raiz, né? Até a terceira casa decimal. Não está nada mal, né, gente? Bom, gente, então vamos expulsar um pouco. A função k de x é igual a x menos f de x sobre f' de x. Para a gente fazer o método de Newton convergir, o módulo da derivada de k' de x0 tem que ser menor do que 1. Se ele for maior do que 1, a iteração que a gente faz nem converge, nem vai para a raiz, tá? Geometricamente, esse método ele aproxima uma curva por uma reta tangente. E se a gente aproximasse uma curva por uma parábola? Certamente a gente conseguiria uma aproximação melhor, né?
e a parábola iria forçar a derivada a ficar menor do que 1. A fórmula é essa daí que seria para a parábola xn mais 1 é igual a xn menos f de xn sobre f' de xn, 1 mais f duas linhas de xn vezes f de xn sobre 2 vezes f' de xn ao quadrado. É uma fórmula bem mais complicada, né? Mas ela converge bem mais rápido. Vamos comparar os dois métodos, resolvendo x ao cubo menos 5. Então, para a reta tangente, a gente tem essa equação aí. E para a parábola tangente, a gente tem essa de baixo aí de yn mais 1. Aí vem o problema. Qual será o chute inicial, né? O chute inicial a gente consegue fazendo um esboço do gráfico ou tentando estudar a derivada, ponto de máximo, ponto de mínimo, e aí é que a gente consegue dar um chute inicial. Antigamente diziam que esse chute era abreviação de cálculo hipotético universal técnico experimental. Bom, agora a gente então vai fazer a comparação do método da reta tangente e da parábola tangente. Vamos começar os dois métodos com x0 igual a 1,5. Bom, só para a gente comparar, a raiz cúbica de 5 é esse número aí, 1,70997594668. Isso daí foi obtido direto na calculadora. Então, fazendo as iterações, o x vai representar as iterações feitas com a reta. E o y vai representar as iterações feitas com a parábola. Na primeira iteração, a gente vê que a reta se aproximou até a primeira casa decimal. Já a parábola se aproximou até a segunda casa decimal. Na segunda iteração, a gente vê que o x, digamos, se aproximou com 2 casas decimais. Já a parábola se aproximou com 6 casas decimais, né? Na terceira iteração, a gente vê que a reta se aproximou com 5 casas decimais. Já a parábola se aproximou com 11 e talvez mais casas decimais, porque a calculadora acabaram os dígitos da calculadora, né? Então a gente chega à seguinte conclusão: o método da parábola é bem mais rápido, mas é também bem mais trabalhoso. Então fica a critério do freguês aí, tá? Bom, nós vamos falar agora um pouco sobre a dedução da fórmula da tangente, mas a dedução propriamente dita, ela vai ficar sem áudio, tá? E temos um gráfico aí também para mostrar. Bom, antes da gente começar a dedução propriamente dita, né, eu queria fazer algumas considerações sobre da onde surgiu a ideia, né? A equação que a gente quer resolver é f de x igual a 0. E a nossa missão é encontrar um r, que é o zero da equação, né? Tal que f de r é igual a 0. Se a gente conseguisse descobrir a função inversa, né, o nosso problema já estaria resolvido, né? Depois era só calcular a função inversa no ponto zero e aí a gente encontraria o r.
Mas imagine que a função seja alguma coisa do tipo x elevado a x mais cosseno de x mais e elevado a x mais 4. Como é que a gente conseguiria descobrir a função inversa, né? Seria muito difícil. Então, o remédio, um jeito, é a gente descobrir uma fórmula aproximada para a função inversa. E a gente pode usar a fórmula de Taylor, né? E no nosso caso aqui, a gente vai usar até a segunda derivada, tá? Então, muito obrigado, gente, e até outro dia, se Deus quiser. Fiquem com a dedução.